Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso meio. Eu estou muito feliz de estar aqui de pé, porque essa semana, literalmente, o meu marido falou que achou que ia me perder. Assim, não sei se foi tão grave assim, mas para ele foi. Aos olhos dele foi muito grave. Porque ele nunca me viu no estado que eu fiquei. Quando ele estava, tanto que ele pediu oração no grupo de mulheres, né? E não sei se na igreja também ele não pediu. Só sei que nas mulheres ele pediu. Então, quando ele estava ministrando aqui no domingo, porque domingo passado foi ele que ministrou, né? Deus já tinha me falado que eu ia trazer a palavra hoje. Porque Deus, ele gosta de trazer tudo às claras para a gente. Eu disse, mas eu acho que não, Deus, né? Eu disse, eu acho que vai ser outra pessoa, porque, né, estamos acabando o ano, enfim. Você já percebeu que hoje é 1º de dezembro? Você percebeu que esse é o último mês do ano? Você já percebeu? Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Mas por que será que a gente não percebe as coisas? Por que será que acontece tão rápido as coisas? Muito rápido, né? A palavra de Deus diz que os últimos tempos seriam tempos muito difíceis, muito trabalhosos. E o Senhor abreviaria os tempos. Eu não sei te dizer quanto tempo seria se não fosse mal, mas eu só sei dizer que os tempos são mal. E nós precisamos estar habilitados. Delcio me deu um espaço aqui, porque ele está gravando, né? Então eu não vou me mexer muito para não estragar a filmagem. E em primeiro lugar eu queria pedir perdão pela minha voz, né? Porque como eu não estava bem, então eu fiquei mais debilitada. Então aí domingo eu passei muito mal, que vocês sabem, né? Na segunda-feira eu estava literalmente de cama, não bebia água e não comia, não fazia nada. Tá? Se eu fosse até a cozinha pegar alguma coisa, eu tinha que voltar para sentar de tão mal que eu estava. Aí você vai dizer, mas o que fez mal, pastora? Gente, eu tenho certeza que não foi o jantar. Eu tenho certeza que não foi nada demais, simplesmente uma luta espiritual. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E nós precisamos entender isso. Tá? E o nosso ano, ele foi muito trabalhoso, né? Ele foi difícil, ele foi lutado. Tá? Então, de repente, você não teve um sorriso no rosto. De repente, você não teve muitas conquistas. De repente, você não teve muitos sonhos realizados. E, às vezes, a gente se frustra, né, dona Deise? Porque a gente planeja tanta coisa e de repente não acontece e a gente diz, acho que não vai mais nem acontecer. Isso não é verdade. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Tá? Se você tem promessa, agarre nela, porque o Senhor vai cumprir. Não desista. Não é porque você adoeceu, não é porque você tropeçou, não é por N coisas. Tudo isso vai nos ajudar a ir adiante. Tudo isso nos ajuda. Tudo isso tem que nos fortalecer. E não de nos desanimar. Amém? Na nossa vida espiritual, não é diferente dessa luta natural que eu tive essa semana. Mas temos as mesmas lutas, ou maiores. Porque como o mundo é espiritual e invisível, às vezes a gente ignora o mundo espiritual. Entendeu? As lutas que a gente tem na nossa carne, a gente tem no espírito. Só que na carne eu enxergo. A pessoa adoece, a pessoa faz N coisas. Então eu me trato. Mas a espiritual eu não me revisto. Essa vida espiritual eu não me revisto. E nós precisamos. Você sabe que quando você aceitou o Senhor como Salvador de sua vida,
Assim como o pastor Sidney tem ministrado nos seminários, que tem sido maravilhoso. Eu queria te incentivar a não perder. Se o Senhor quiser falar, Ele fala numa vírgula com a gente. E Ele fala, porque o Senhor é bom. Mas, em primeiro lugar, a gente honra a vida dele, que se dedicou, que zelou por tudo aquilo que está fazendo. Em primeiro lugar, você honra a pessoa dele. Né? E depois você pode ter certeza que você não vai sair daqui se o Senhor não falar contigo, porque Ele fala conosco. Amém? Mas quando você está nessa guerra, nessa luta, tá? O que a gente precisa quando a gente está numa guerra? Proteção. A gente precisa de proteção quando a gente estiver em guerra. Outra coisa, quando a gente estiver em guerra, talvez os homens que serviram o exército, né, devem entender muito bem isso que eu estou falando. Né? Outra coisa que a gente precisa é identificar o inimigo. Meu mano falava muito que eles faziam umas estratégias lá, umas coisas assim, umas camuflagens, né? Tudo contra o inimigo, entre aspas, que eles estavam, né, numa simulação de guerra, vamos dizer assim. Que glórias a Deus o nosso país nunca entrou em guerra, que eu me lembro assim, né? Eu tenho 48 anos, talvez tenha guerras atrás, mas eu não me lembro. Né? Mas você tem que estar habilitado para essa guerra. E outra coisa que nós precisamos quando nós estamos em guerra é de estratégias. Você conseguiu entender? Você foi alistado para um exército. Né? Você sabe que quando você está alistado, você vai entrar em guerra. Mas só vai conseguir vencer essa guerra se você tiver a proteção, como nós falamos. Se você conseguir identificar o inimigo e se você souber quais as estratégias dele. Mas aí, a palavra de Deus, Natanael, por gentileza, querido, Mateus 28, 18. Nós temos que entender que a gente só tem proteção se a gente se submete. Não tem como você receber proteção de algo se você não se submeter. Mateus 28, 18 sempre tem o nosso melhor exemplo, que é Jesus. Né? Então, Mateus 28, 18. Isso. E chegando-lhes Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sobre Jesus há todo o poder. E o que ele fez com esse poder? Uma vez que Deus viu a sua criação se perdendo, ele disse: não, eu não vou contender com o homem para a vida toda. Eu vou mandar meu filho Jesus. E através do Filho de Deus, nós também recebemos essa autoridade. Entende? Mas é uma questão de submissão a Jesus. Você entende? Só tem discernimento quem busca de Deus e só vence quem discerne a situação. Nós precisamos pegar o problema natural ou espiritual, agora a gente está tratando do espiritual, e dizer: o que está acontecendo, Senhor? Eu estou me submetendo a Ti, eu estou buscando de Ti, e eu quero uma estratégia contra o inimigo de minha alma. Porque ali não era uma luta natural, e sim uma luta espiritual. Jesus, ele tinha autoridade. Por que Jesus recebeu essa autoridade de Deus? Porque ele veio e cumpriu todo o propósito do Pai. Eu sei que você nasceu numa família, eu sei que você tem uma descendência, um pai e uma mãe, mas acima disso você tem Deus como Pai.
Você jamais diga que você é órfão. Você jamais diga que você não tem um pai, porque mesmo que você não tenha um pai natural, você tem um pai espiritual. E te dá toda a autoridade uma vez que você se submete a ele. Amém? Mateus 28, se a gente for ler todo ali, vai falar da crucificação e da ressurreição de Jesus, tudo ali o que aconteceu para ele cumprir o plano do Pai, né? E aí quando a gente fala de proteção, porque eu só vou para a luta se eu tiver proteção, senão eu não sou louca, né? Eu não sou louca de me pôr ali numa guerra de peito aberto, eu vou morrer, né, dona Deise? Tiago 4,17, para não ficar só nas minhas palavras de sujeição, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois a gente vai caminhar em alguns princípios. 4,7. 4,7. Eu falei 17? Perdão, 4,7. Perdão, Natanael, te atrapalhei ali, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição. Marca essa palavra, sujeição. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus obedeceu. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra foi muito distorcida nessa época, modernidade. E as pessoas, às vezes, colocam os pés pelas mãos. Mas obedecer também é sinônimo de proteção. Quando você acata a autoridade, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Quando você acata a autoridade do seu marido, quando você acata a autoridade do seu patrão, quando você acata uma autoridade de um governo, mesmo o governo sendo mau, você está sob a proteção de Deus. Há uma proteção assim imensa àqueles que estão sob obediência. Amém? E Jesus era obediente em tudo. Jesus obedeceu, Jesus recebeu autoridade pelo que se submeteu e está apto a nos proteger. E o quanto nós somos obedientes a Deus. O quanto nós for obedientes a Deus, vai ser o tamanho da nossa proteção. Do nosso discernimento, das nossas estratégias, vai ser o quanto nós obedecemos a Deus. Eu não vi ninguém nunca me dizer: pastora, eu obedeci a Deus e eu fui e fiz e não deu certo. Eu nunca vi. Às vezes a pessoa tem que esperar um tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes precisa de um tempo. Mas jamais o Senhor não decepciona ninguém quando essa pessoa espera nele. Até porque nessa proteção você se encolhe e o Senhor estica a mão dele para fazer aquilo que for necessário. Amém? Uma coisa que eu entendi nessa história, amados, que para sermos alistados no exército do Senhor, nós temos que ser maduros. E nós falamos muito sobre isso ontem, né, pastor Sidney, no nosso seminário, a respeito da fé madura. Quem aqui atira a primeira pedra, dizer que já não fez uma oração e não creu que poderia acontecer? Tira a primeira pedra.
Eu não vou atirar. Por quê? Porque às vezes a nossa fé precisa amadurecer. Porque bem mais da bênção que você quer, bem mais do seu casamento restaurado, bem mais do que a cura, bem mais do que a cura financeira, bem mais do que tudo aquilo que você pede, o Senhor quer a sua salvação. Você já não ouviu pessoas falar, principalmente os pastores que vão nos hospitais e costumam orar pelos enfermos? Meu Deus, eu estive lá no hospital, orei pela fulana de tal e ela morreu. Cumpriu-se a vontade do Senhor. Salva. Salva. Então há um tempo. Não desanime por isso. Nós precisamos ter uma fé madura. Você já assistiu o filme de guerra? Eu particularmente não gosto muito. Mas às vezes eu assisto, porque a gente precisa entender algumas coisas. Eu digo assim para o meu filho, não gosto desse monte de sangue aí. Não gosto que fique judiando as pessoas, não gosto. Né? Mas às vezes a gente precisa olhá-lo. São realidades, né? No mundo espiritual. A gente não sabe, mas aqui tem espadas, tá? Se degladiando, para que a palavra de Deus não seja anunciada. Para que você não se proteja, para que você não obedeça, para que você não cumpra a vontade do Senhor. Por que Satanás e seus demônios se levantam? Porque ele sabe que nós vamos falar. Se a Rosane levantar da cama, ela vai falar. Na segunda, ela podia ficar deitadinha. A gente ficou em casa. Mas na terça, ela já teve que ir. Na quarta, ela foi. Na quinta, ela estava melhor. Na sexta, ela estava melhor. No sábado, melhor. Domingo, está aqui. Para a glória de Jesus. Porque o Senhor sabe que isso aqui não depende de mim. Isso aqui depende dEle. Eu estou aqui como mera, tá? Para cumprir a vontade dEle. Então, por isso que o Senhor nos cura e o Senhor nos restaura. Mas o Senhor também permite. Porque é a vontade permissiva do Senhor, não o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é bênção. O desejo do Senhor é saúde. Tudo isso é desejo do Senhor. É tudo de bom para nós o que o Senhor tem. Mas algumas coisinhas Ele permite para nos ensinar. E os que estão ao nosso redor também, né? E qual é, amados, a posição de um soldado de Cristo? Quero falar de soldado de Cristo agora. Qual é a sua posição? É sentadinho na cadeira aí, bem quietinho? O que você acha? Não. Você é um soldado de Cristo e tem que estar em alerta. Você precisa estar em alerta. A palavra de Deus não diz, acordas do que dormes. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele vai nos atacar em qualquer momento. Qualquer momento é momento para Ele nos atacar. Então nós precisamos estar em alerta. Essas lutas espirituais que a gente teve, eu sei que mais pessoas também ficaram enfermas aqui na igreja, né? E isso é maravilhoso, entre aspas, porque você vê o amor da igreja. Você vê a unidade da igreja, um orando pelo outro, um cuidando do outro, um chamando como está, o que aconteceu, o que deu, posso fazer alguma coisa por você? Isso não é legal também? Você se sente amado? A palavra de Deus diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo fala de relacionamento. Onde é que você vai ter relacionamento? Dentro da igreja, no seu trabalho, no ponto de ônibus, na padaria. É onde você vai ter os relacionamentos. Só que esses relacionamentos, eles precisam contribuir para o nosso crescimento, para a nossa fé madura. Se você for falar com alguém e essa pessoa tiver menos fé que você ajude ela. Não deixe ela te puxar para baixo. Por quê? Porque estamos em guerra. Estamos em guerra. Então a gente vai entrar agora em Efésios 6, que vai falar da armadura de Deus. Que não tem como falar em guerra se não falar de armadura, né?
Então vamos falar da armadura de Deus. E esses versículos, amados, eles são tão ricos e tão diretos, que eu não precisaria falar nada disso daqui. Se você fosse fazer uma leitura rapidinha ali, você já ia discernir tudo o que o Senhor tem nessa armadura aqui para você. Tá? No capítulo 1, Efésios 6, 1. A palavra de Deus diz assim, ó, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, além da obediência a Deus, você é submisso ao seu pai natural. Porque há uma proteção também sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai fazer tudo aquilo que o seu pai manda, seu pai natural. Mas você precisa ouvir. Ouça. Eu sei que nem tudo você vai acatar. Mas, com certeza, o resultado disso pode ser bênção ou pode ser maldição. E quando a gente para obedecer os nossos pais, o Senhor nos honra. Ou a gente assume a consequência, né? De duas uma. Que não vou dizer que também é de todo ruim, porque nos ensina. Tudo nos ensina. O versículo 2 vai falar: honra o teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. Honra. Quanta desonra a gente vê com pai e mãe, né? Quanta falta de amor. De repente a pessoa é lá fora uma bênção, uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa ninguém suporta. Isso é falta de honra. O versículo 13, ele vai determinar a sua vida. Você que decide. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É isso que diz ali? Se você quiser uma vida longa, obedeça a seus pais e honre. Aí você vai dizer, tá, pastora, mas quantas vidas jovens ceifadas? Eu vou dizer uma coisa, meu irmão morreu, eu tinha 15 anos, ele tinha 23 anos. Eu não via ele desonrando pai e mãe. Né? Mas, o que a gente vai dizer, né? Só quando estiver lá com o Senhor, é que a gente vai saber se ele honrava ou desonrava. Porque eu era 15 anos, gente, na minha época eu era criança. Criança às vezes não discerne muito. Né? 23 anos, uma vida ceifada pelo inimigo, num acidente de moto. Poderia ser, se hoje ele estivesse vivo, alguém boa de cálculo aí, faça a conta. Eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 48. Ele teria quase uns 60, eu acho, né? Mais ou menos. 56, a Tati falou. O Irã. A gente não sabe, né? Mas a palavra de Deus diz que quando você quer longevidade, você precisa obedecer e honrar. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela vem falar para nós pais também. Quem não é pai e quem não é filho aqui, né? Todo mundo é pai e todo mundo é filho. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ira, amados, fala de tirania. Não é para você educar seu filho tiranamente. Repreenda ele, sim, corrija. Filho precisa de correção, mas tem que ser em amor. Tem que ser em amor. E amor, você sabe que é limite. Amor e limite. E doutrina, pastora, aquilo que você aprende no Senhor, você precisa passar para os seus filhos. Aí você viu que nós estamos construindo a armadura de Deus? Está percebendo isso? Que tem alguns valores que vai permitir ou não nós colocarmos a armadura de Deus?
5. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obediência à autoridade. Toda falta de obediência é rebeldia ou pecado de feitiçaria. Temor é reverência. E também tremor, né, Lu? A gente entende, tá? Por quê? Temor. Vou falar o quê? Vou falar para a igreja. Meu Deus, será que a igreja vai aceitar o que eu estou falando? Mas, Lu, quando vem de Deus, a gente não precisa se preocupar. Tá? Por quê? Porque o Senhor conhece o teu coração e conhece o meu coração. O Senhor conhece as nossas estruturas. E a gente teme sim, e a gente treme sim, Lu. Porque você está falando com a menina dos olhos do Senhor. Tenta colocar o seu dedo no olho para ver se você consegue. A gente não consegue. A gente não dá conta. E assim é, não toque na menina dos olhos do Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Amém? Assim como eu sou pastor, eu também sou ovelha. E assim como você é ovelha, você também é pastor. Você também é pastora. Aonde você estiver. Amém? O versículo 6 vai dizer, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Homens, ser humano. Tudo que você fizer, ninguém precisa vir dar tapinha nas suas costas. É claro que a gente gosta de um abraço. É claro que a gente gosta que alguém venha e diga, você, por exemplo, as mulheres preparou uma boa comidinha, é bom que alguém diga, ai que boa a comida. Ou os homens, olha só, dei o meu melhor nesse mês, consegui a compra do mês, aleluia, glória a Deus. Ah, mas foi só um arrozinho, não tem problema. Esposa, agradeça. Ah, foi só um feijãozinho, aleluia. Na minha casa já teve só arroz e lentilha. Mas o Senhor me ensinou a agradecer. A gente precisa ser grato. Cada vez que você é grato, você levanta uma arma contra Satanás e seus demônios. Seja grato. Às vezes não era bem aquilo que eu queria, mas aleluia. Glórias a Deus. O meu Deus sabe da intenção do meu coração, Ele sabe da intenção do coração do meu marido ou da minha esposa, ou a esposa também, né? De repente ela deu o melhor. Ela deu o melhor dela. Mas o melhor dela talvez não é o seu melhor. Mas o importante é nós termos o coração grato. Versículo 8. Ah, era o 7? 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. E eu quero falar uma coisa aqui. É independente se eu sou ou não cristão. Você não vê pessoas que não são cristãs e são extremamente abençoadas? Ai, pastora, mas é uma idólatra, é um idólatra, é um não sei o quê. O Senhor conhece o coração. O Senhor olha para o coraçãozinho. Por isso que tem que ser de coração. 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso Deus está no céu, para que com ele não há acepção de pessoa. Eu amo esse versículo. Não há acepção de pessoas. O Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no modo que Ele quer e no tempo que Ele quer. O Senhor usa. Amém? Como é que está a sua armadura aí? Você está conseguindo colocar a armadura? Você está conseguindo ajeitar? Está dando tudo certo? Aleluia. No versículo 10 vai dizer assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Eu recebi isso muito no meu coração. Que a minha força estava no Senhor, independente que segunda-feira eu estava assim, deitadinha, acamada, mas a minha força, vem do Senhor. E vem do poder dele, não é meu, não é minhas estruturas naturais, humanas. E no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nada adiantaria eu estar aqui, que nem uma papagaia, se o Espírito de Deus não tivesse neste lugar ministrando ao coraçãozinho de cada um. Seja a dona Daisy, seja o William, seja o Mateus, seja a Priscila. Se o Espírito de Deus não ministrar ao teu coração, tudo vem como afronta. Ah, porque a pastora sabe do que eu estou passando. Ah, porque isso. Mas o Espírito de Deus, que é gentil e bom, e amoroso e zeloso, ele vem e fala conosco. E agora nós vamos para a armadura de Deus. Olha o versículo 12 como é importante. 11? Amém, amém. Isso mesmo, é o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente precisa da armadura de Deus? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É por isso que nós precisamos da armadura de Deus. E você estudou comigo até agora que não é simplesmente você chegar no seu quarto, dobrar seu joelhinho, Senhor, agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, preparação do evangelho da fé, preparação do evangelho, o escudo da fé. Você acha que não é só isso? Será que é só isso? Será que é só chegar lá no quarto agora? Não. Nós estudamos até agora que precisamos de obediência, que precisamos de honra, que precisamos de submissão, para podermos vestir essa armadura de Deus. Senão nós estaremos desprotegidos. Você consegue entender isso comigo? E aí sim é o 12, né, Pri? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você quiser, em casa você vai procurar todo esse povo e ver em quem é eles. Eu não vou dar ênfase a esse povo. Porque uma vez que eu dou ênfase àquilo que eu preciso ser no Senhor, que eu preciso honrar o pai e a minha mãe, que eu preciso obedecer, que eu preciso me submeter a Deus, eu não preciso dar foco para o inimigo. Ele existe? Sim, ele existe, é real. Mas eu não preciso colocar ele no foco. Ele pode estar ao meu derredor, como diz a palavra de Deus. Ao derredor. Porque ao meu redor, quando eu estou revestida com a armadura de Deus, eu estou protegida. Mesmo estando em guerra. Aleluia. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes. Gente, tomai. Não é uma coisa que você vem pronto. Quando você recebeu a salvação, quando você confessou o nome de Jesus, que você disse, Jesus, agora Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és tudo na minha vida, você só foi salvo? O Senhor não te deu a armadura ali. A armadura, você é que vai pôr a armadura, mediante a sua posição, que a gente leu até agora. Amém?
Lemos o 13 ou lemos o 14? Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Verdade. Justiça. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é louvável, isso vem do Senhor. Verdade. Fuja das meias verdades de Satanás. Às vezes ele traz para a gente alguma sugestão. Fuja. O que Jesus fez quando foi levado pelo Espírito no deserto? Assim diz o Senhor. A gente não conhece, por isso a gente erra. Eu não vou repetir esse versículo porque a gente usa em todo tempo, mas simplificando. Erramos porque não conhecemos. Erramos porque não nos revestimos. Erramos porque não nos submetemos. Erramos porque não honramos. Isso tudo nos tira a armadura de Deus. Isso tudo nos tira da proteção de Deus. Eu vou falar uma frase aqui que eu ouvi de um pastor e eu achei muito interessante. Não vou falar o nome dele, porque o nome é exaltado aqui somente a do Senhor. Mas esse pastor, ele falou o seguinte: Deus só não faz justiça. Ele nos inspira a fazer justiça. Mas não é justiça com as nossas mãos. É ser justo, ser justificado, buscar a justiça dele. Você inspira as pessoas a ser correto? Será que nós inspiramos as pessoas a fazer o que é correto? Nós precisamos inspirar. 15 vai falar: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Paz, 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 paz. Orai por Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz do Brasil, orai pela paz de Santa Catarina, orai pela paz da sua casa. O quanto você ora e pede paz na sua casa? Será que a família, depois de um dia cheio de trabalho, cheio de dificuldades, cheio de lutas, porque assim foi o nosso ano, né? Será que os membros da família chegam em casa e se sentem bem de estar em casa? Ai, meu Deus, nós vamos para casa. Lá eu só tenho um cafezinho com pão, mas não tem problema, mas eu tenho tanta paz naquela casa. Sabe por quê? Porque o Senhor esteve com você o tempo todo, sim, durante o dia, mas Ele também veio com você para a tua casa, porque naquela casa Ele é adorado, naquela casa Ele é exaltado, naquela casa Ele é amado, naquela casa Ele tem prazer de estar. Aleluia. Os nossos pés, amados, você sabe que fala de sensibilidade. Quando vamos falar da palavra de Deus, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Experimenta você caminhar num lugar onde tem pedras, para ver se o seu pé não machuca. Perdão. Porque o nosso pé é sensível, tem que ter proteção. E quando, amados, a gente não está totalmente vestido com essa armadura de Deus, nós ficamos uma presa muito fácil do inimigo. Qualquer coisa o inimigo nos pega. A palavra de Deus, ela vai continuar dizendo em Timóteo 2,15, que eu e você, nós temos que nos apresentar como obreiros que não... Procure apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e sabe como
manejar bem a palavra de Deus. Eu acho que aqui tem uma versão diferente, né? Mas é isso aí. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados. E precisamos manejar bem a palavra de Deus. E nós, na nossa natureza, como a gente acabou de falar, não sabemos manejar a palavra de Deus. Nós não sabemos. Nós, com a nossa natureza, com o nosso conhecimento, independente de quantas faculdades você tiver, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele traz discernimento para as nossas vidas. Vamos seguir aqui. No versículo 16. Acho que é isso, né? Se eu não me perdi aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora sim é o escudo. Fé. O que é o escudo? Para que a gente usa o escudo? Os homens devem saber bem melhor do que as mulheres, né? Proteção. Escudo é proteção. Né? Então vem aquelas flechas inflamadas do maligno sobre a nossa vida. Ei, peraí. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus como teu escudo, como proteção. Foi como Jesus se defendeu no deserto, declarando a palavra, nós também podemos usar esta arma. Quando o inimigo vem sobre as nossas vidas, dizendo que essa enfermidade é para a morte, você vai lá para Isaías 53, no versículo 3, que diz assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Defenda-se com a palavra de Deus. Não deixe a incredulidade cair no coração. Não deixe a dúvida. Ah, mas eu não estou enxergando. Não tem problema. Não tem problema. O que importa é que a palavra de Deus fala sobre mim. Quando o inimigo vier para você, te acusando dos pecados, daquilo que você cometeu, ou às vezes de um pensamento, sabe o que você vai responder para ele? Os meus pecados, o Senhor jogou no mar do esquecimento. Por quê? Pecado confessado é pecado perdoado. Confesse os seus pecados diante do Senhor. E Ele é que perdoa. Mais uma vez, perdão pela garganta, tá, amados? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa cabeça, se você perceber, amados, é um campo de batalha. É um campo de guerra. Meu Deus, quanta coisa vem na nossa mente. Quanta coisa vem no nosso pensamento. Coloca o capacete da salvação do Senhor. Se defenda. Continue naquilo que a gente conversou até agora. Honrando, obedecendo, se submetendo. Você vai manter com a sua armadura no seu corpo. Inclusive com o capacete da salvação. Não perca ela pela dúvida. O príncipe desse século, ele trabalha para cegar o nosso entendimento, para deixar a nossa cabeça confusa. Colossenses 2:8 também é um versículo. Colossenses 2:8. Por que nós temos que ter o entendimento da palavra? Por que nós temos que ter o discernimento? Porque senão a gente come qualquer coisa que o inimigo falar, a gente come e pega aquilo por verdade. A palavra de Deus diz assim: tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.
Nós andamos segundo a Cristo. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Nós andamos segundo a carta de amor que o nosso Pai nos deixou. Aleluia. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste presente, dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero que você entenda aqui, ó, de quem que Satanás cega o entendimento? Descrentes. Aqueles que têm dúvida. Satanás cega, quer dizer, você declara a palavra, você ora a palavra, você jejua a palavra, mas vem aquela dúvida. Você acaba entrando nesse grupo, descrentes. Fez tudo e não está crendo. Como é que é a história, pastor Sidney? Fé e não fé? Agora eu não lembro direitinho. Má fé, isso mesmo, obrigada. Fé e má fé. Ué, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu tenho, ou eu não tenho. A minha fé não vai ajudar em nada, né? E o versículo 18 vai dizer: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você está ali orando com a sua mente de entendimento, mas o Espírito de Deus precisa estar contigo, te ministrando naquele momento. Porque é orando no Espírito. Ele precisa estar com você naquele momento ali. Você já teve a experiência de ir para um momento de oração, sem papelzinho, sem nada, e deixar só o Senhor falar? Você fica mais quieta do que falar? Não é gostoso? Não é gostoso? É maravilhoso. Não é errado. Você pode ir com a sua listinha, vá com o seu caderninho, você deve ir, tá? Porque a gente precisa de pessoas que intercedam. Mas quando você tem aquele momentinho com Deus, que você nem fala, eu só quero escutar, Senhor. O Senhor sabe de tudo aqui, ó. Está aqui, ó. Eu orei ontem, ou eu orei antes de ontem, aquela coisa toda ali. Mas agora, neste momento, eu quero só ouvir o Senhor. E o Espírito vem e faz. É muito maravilhoso. Por isso, queridos, nós precisamos orar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e jejuar conforme a palavra de Deus fala. Isaías 58 vai dizer do verdadeiro jejum. Porque às vezes a gente passa um dia todo sem comer nada, mas a língua de metro, né? Falou um monte, xingou um monte, falou coisas terríveis, e isso entristece o coração de Deus. Era melhor nem ter passado fome, que o Senhor não recebeu. Então nós precisamos, amados, nós precisamos da armadura de Deus. Mas assim como nós lemos aqui, tem todo... Eu quero que você... Isso aqui, amados, não é só um culto. Isso aqui é para você chegar em casa e pegar Efésios 6 e dizer: Senhor, olha só, eu não entendia dessa forma. Eu achava que era só eu chegar lá e colocar minha armadura e deu. Não é, amados. Então agora eu quero fazer diferente. Quando o Senhor me despertou para isso, tem uma palavra que diz assim, que eu trago no meu coração no dia da minha ordenação: cuida de ti. Se eu cuidar de mim, amados, aí eu vou poder cuidar de vocês, entre aspas, né? Cuidar do que a gente diz de oração, aconselhamento, zelo. Então você também é um pastor, é uma pastora onde você está. Você precisa cuidar de você, senão você não vai ajudar ninguém. E é tão bom, amados, é tão bom quando a gente está limitado, você saber que tem gente que cuida de você.
É tão bom. É tão bom você saber que tem gente orando por você. E a gente vai entrar agora num período de férias. E se a gente vacilou esse ano, nós não podemos vacilar agora nas férias. Convide o Senhor para estar contigo aonde você estiver. Porque se o Senhor não estiver, você também não pode estar lá. Senhor, eu vou dar um passeio no parque, eu quero que o Senhor vá comigo. Senhor, eu vou passar um mês na praia, eu quero que o Senhor vá comigo. Senhor, eu vou para fora do Brasil, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Senhor, eu vou passar um tempo com a minha família e eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me dê discernimento, eu quero que o Senhor me dê entendimento, eu quero que o Senhor me proteja, que eu venha a usar disso que eu entendi nessa manhã, que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que servir como ao Senhor, que eu tenho que me sujeitar, porque eu não quero estar sem a sua armadura. Gente, nós tivemos ali o Ricardo e a Bruna com um livramento do Senhor. Se isso não é propósito de vida, eu não sei dizer o que é. Nós estamos na estrada o tempo todo, pastor Sidney, vocês também, cada um tem o seu trabalho. Quantos livramentos! Mas por quê? Porque estamos com a armadura de Deus. Então não deixe o inimigo ver com nenhumas meias verdades. Não. Espera aí, deixa eu conferir na palavra de Deus. Espera aqui. Muito bem. Assim, ó. Assim diz o Senhor. Assim como fez o nosso modelo melhor e maior, que é Jesus. Seja assim aonde você estiver. Amém? Estou terminando, tá, amados? O João 15, no versículo 5. Vamos ver se eu acertei essa vez. Vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem o Senhor, eu e você não podemos fazer nada. Mas com o Senhor, nós tudo podemos. Amém? Vou copiar mais uma frase aqui desse pastor, amados, que eu ouvi ele falar, e é bem verdade, tá? O que ele disse. Ele diz assim: só se sabe quanto é forte, até que ser forte seja a sua única opção. E eu entendi neste ano que nós passamos, que eu precisava ser forte. Com tudo que a gente passou. Eu não tinha opção. Eu tinha que ser forte. É um momento. É uma situação. Só que uma coisa tem que ficar impressa no nosso coração. Sem Ele, você não põe o seu dedinho fora da cama de manhã. Amém? Você conseguiu entender? Você vai sair daqui revestido com poder e graça da armadura de Deus? Amém. Então, por gentileza, você se coloque de pé.